Esposa trocou o marido perfeito por um novo vizinho e perdeu tudo por desejo. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você conhece e confia cegamente na pessoa que dorme ao seu lado todas as noites? E que por um simples vizinho fosse o início do fim de um casamento que parecia perfeito? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um casal que vivia uma relação invejada por todos, até que a rotina, o desejo e a tentação bateram a porta na forma de amante, o novo vizinho. O que começou com um olhar e um desejo curioso, acabou se transformando em uma escolha capaz de destruir tudo o que eles haviam construído juntos. Prepare-se para uma história intensa, onde o prazer momentâneo se transforma em arrependimento eterno, e onde aprenderemos que nenhum amor sobrevive quando a lealdade é colocada à prova. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. O sol nascia preguiçosamente em mais um dia no bairro tranquilo do Guarujá, na Baixada Santista, onde Aline e Vitor viviam. A casa deles, com suas janelas amplas e o jardim sempre florido, refletia a harmonia que parecia dominar o casamento de 5 anos. Aline, sempre organizada, preparava o café da manhã enquanto Vitor, ainda sonolento, a envolvia em um abraço caloroso, plantando um beijo leve em sua nuca. Eles tinham o tipo de relacionamento que fazia os vizinhos comentarem sobre como eram um casal perfeito. Vitor, engenheiro de software, costumava trabalhar de casa, mas fazia questão de reservar as noites para Aline, criando momentos especiais em meio à rotina. Já Aline, secretária em uma empresa de investimentos, dividia seu tempo entre o trabalho e os cuidados com a casa. Nos finais de semana, os dois se dedicavam a passeios e encontros românticos, mantendo viva a chama da paixão que os uniu desde o início. Mas como toda rotina, a vida deles começou a se acomodar em um padrão previsível. Aline sentia falta de algo que não conseguia nomear, uma inquietação que ela tentava ignorar. Foi nesse contexto que Bruno chegou ao bairro. Recém-divorciado, ele se mudou para a casa ao lado. Alto, musculoso e com um sorriso fácil, Bruno rapidamente chamou a atenção de todos, incluindo Aline. O primeiro encontro entre ele e Aline foi casual. Um cumprimento breve no portão enquanto ela recolhia o lixo. Olá, sou Bruno, seu novo vizinho. Ele disse com a voz grave, que parecia ecoar mais do que o necessário. Nos dias que se seguiram, Aline passou a reparar mais nele. Vez ou outra, cruzavam-se pela manhã, enquanto ele saía para correr sem camisa, revelando seu físico invejável. Ela tentava desviar o olhar, mas havia algo nele que era impossível ignorar. Vitor, alheio à presença de Bruno, continuava a viver sua rotina com a mesma dedicação e carinho de sempre. Mas para Aline, aquela inquietação parecia crescer a cada dia, trazendo consigo a sensação de que algo estava prestes a mudar. Foi durante um encontro casual com as amigas que Aline começou a enxergar Bruno sob outra perspectiva. O grupo estava reunido em uma cafeteria charmosa, como faziam regularmente. Para trocar confidências e novidades entre risadas e xícaras de cappuccino, o nome de Bruno surgiu na conversa, trazendo um clima de curiosidade e malícia ao ambiente. Meninas, vocês já repararam o vizinho novo? Perguntou Carol, com um sorriso sugestivo. Ele é de tirar o fôlego. Aline tentou disfarçar o rubor no rosto, mas não pôde conter a curiosidade. Ele parece simpático. Respondeu casualmente, tentando manter a compostura. Sim, mas não é só isso.
Interrompeu Larissa, inclinando-se como quem estava prestes a revelar um segredo valioso. Dizem que ele é um verdadeiro deus do sexo. Minha prima o conheceu antes de ele se mudar pra cá. E bem dotado, sabe? Ela me disse que é algo impressionante. A mesa inteira caiu em risos, mas Aline ficou imóvel. Tentava agir como se fosse apenas mais uma piada picante entre amigas. Mas a frase ficou ecoando em sua mente em Deus do sexo. Bem dotado. Além disso, ele é gentil, carismático e solteiro. Continuou Larissa, enfatizando cada palavra. Se eu não estivesse comprometida, juro que daria um jeito de me esbarrar com ele no corredor. Aline riu nervosamente, mas a semente foi plantada. As palavras de Larissa, misturadas à imagem de Bruno correndo sem camisa no bairro, formavam um mosaico de pensamentos que ela não conseguia mais ignorar. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Aline se pegou distraída. Vitor conversava sobre um projeto no trabalho, mas sua mente vagava em direção a Bruno. A ideia de descobrir por si mesma se tudo aquilo era verdade tornou-se um misto de fascínio e culpa, alimentando fantasias que começariam a tomar forma nos dias seguintes. Era uma tarde qualquer, ensolarada e quente, quando Aline, em um intervalo de trabalho, decidiu passar em uma cafeteria próxima para um café. A rua estava movimentada e o ar vibrava com a energia de um dia comum. Enquanto esperava na fila perdida em pensamentos, uma voz familiar a surpreendeu. Ei, Aline, o seu nome é Aline, não é? Ao virar-se, deparou-se com Bruno, que vestia uma camisa casual ajustada ao corpo e jeans despretensiosos que realçavam sua figura atlética. Ele carregava aquele sorriso que parecia desarmar qualquer resistência. Bruno, que coincidência! Respondeu ela, sentindo um calor subir pelo rosto. Essa cafeteria é boa? Ele perguntou enquanto pegava sua xícara. Sim, gosto bastante daqui. Venho sempre que posso. Antes que ela pudesse sugerir despedirem-se, Bruno fez um convite inesperado. Por que não tomamos nosso café juntos? Você me conta mais sobre o bairro e eu prometo não te roubar muito tempo. Aline hesitou por um momento. Sentiu o coração acelerar, mas a racionalidade lhe dizia que era apenas um café. Claro, por que não? Respondeu, esforçando-se para soar casual. Eles se sentaram em uma mesa discreta, perto da janela. A conversa fluía com naturalidade, mas havia algo no jeito como Bruno a olhava com um brilho nos olhos, uma intensidade que fazia Aline perder o foco nas palavras. Ele parecia escutá-la com atenção, mas ao mesmo tempo, seus olhares carregavam uma atenção palpável, como se uma atração invisível os envolvesse. Quando o café terminou, Aline agradeceu pela conversa e se preparava para se despedir, mas Bruno, com um tom brincalhão e um sorriso cheio de segundas intenções, sugeriu. Está cedo ainda. Vamos esticar um pouco essa conversa? Esticar como? Perguntou ela, a voz levemente trêmula. Tenho um lugar em mente, não é longe, o que você acha? As palavras pairaram no ar. Aline sabia que ali estava uma encruzilhada. Sentia-se atraída como uma mariposa pela chama. Mas o peso do que aquilo significava a fazia hesitar. No entanto, antes que pudesse racionalizar demais, ouviu a si mesma responder. E tudo bem. A caminhada até o carro foi silenciosa, mas cheia de tensão. Aline desconfiava das intenções de Bruno, e quando ele dirigiu no sentido para fora da cidade, ela teve a certeza que ele a levaria a um motel. O trajeto até o motel parecia um borrão, seus pensamentos misturando medo e excitação. Quando chegaram, Bruno abriu a porta com um gesto seguro, conduzindo-a para dentro, fazendo Aline esquecer tudo, suas preocupações, seu casamento, o mundo lá fora. Naquele momento, o mundo de Aline desmoronou e se reconstruiu em uma explosão de sensações. O toque de Bruno era confiante, seu beijo avassalador. Foi uma experiência que ela jamais esqueceria, se intensa, proibida e profundamente marcante. Naquela tarde, Aline comprovou tudo o que se havia dito de Bruno, a sua experiência com as mulheres e o seu dote acima do normal. Ela experimentou algo que nunca havia sentido antes. A intensidade, a conexão física e a ousadia de Bruno a deixaram em êxtase. Quando tudo terminou, Aline ficou por alguns minutos olhando para o teto, sentindo a mistura de prazer e culpa se espalhar por seu corpo.
Ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Depois daquele dia, a vida de Aline nunca mais foi a mesma. Ela voltou para casa carregando um misto de culpa e satisfação, lutando para agir normalmente ao lado de Vitor. Naquela noite, ao deitar-se ao lado do marido, Aline se virou para ele, tentando buscar a conexão que sempre tiveram. Porém, ao fechar os olhos, era o rosto de Bruno que surgia em sua mente. Suas mãos, seu cheiro, a culpa corroía, mas a lembrança do prazer era mais forte. Nos dias que se seguiram, Aline percebeu que sua vida havia mudado. A rotina ao lado de Vitor parecia sem cor, como se algo vital estivesse faltando. Ainda assim, ela se esforçava para agir normalmente, sorrindo e participando das conversas de sempre. Mas sua mente frequentemente escapava para os momentos intensos com Bruno. O vizinho, por sua vez, não a deixava esquecer. Ele enviava mensagens sedutoras, cheias de insinuações, relembrando-a do que haviam vivido juntos e sugerindo novos encontros. Aline tentava resistir, mas a lembrança do prazer sempre a puxava de volta. A experiência no motel não foi apenas inesquecível, foi o ponto de partida para um ciclo de paixão proibida, que mudaria sua vida para sempre. O caso de Aline e Bruno floresceu em segredo por mais de 1 ano. Eles se encontravam na casa de Bruno durante o dia, quando Vitor estava ocupado com o trabalho. Em outros momentos, inventavam desculpas para encontros em lugares afastados, longe dos olhares do bairro. Aline vivia um dilema interno. Amava Vitor. Disso tinha certeza. Mas o sexo com Bruno era como uma droga, viciante e impossível de abandonar. A culpa fazia chorar noite, mas a tentação sempre a vencia. Ela se justificava, dizendo a si mesma que era algo apenas físico, mas sabia que estava mentindo. No início, Aline acreditava que poderia manter tudo sob controle. Durante o dia, desempenhava suas tarefas no trabalho com eficiência e voltava para casa pronta para encarnar o papel de esposa exemplar. Vitor, como sempre, a recebia com um sorriso, perguntando sobre seu dia e compartilhando os detalhes de seus projetos. Aline respondia com a mesma energia de antes, mas, por dentro, carregava uma tensão crescente. Mas a rotina secreta começou a cobrar seu preço. Aline se via constantemente dividida. Em casa, durante os momentos com Vitor, ela sentia o peso da culpa. Em muitos jantares, ele fazia perguntas inocentes como: "Seu dia foi bom? Ou você está diferente hoje e aconteceu algo?" Essas perguntas a faziam congelar por dentro, mas ela respondia com um sorriso ensaiado e uma desculpa convincente. Manter essa vida dupla tornou-se um exercício de risco calculado. Aline sabia que uma falha, por menor que fosse, poderia revelar tudo e destruir seu casamento. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma espécie de excitação em viver tão perigosamente. A cada encontro com Bruno, a conexão entre eles se aprofundava. Ele havia se tornado uma figura central em sua vida, não apenas como amante, mas como uma válvula de escape para tudo que ela não conseguia expressar em sua rotina. Ainda assim, ela sabia que essa relação era insustentável, mas não conseguia ou não queria parar. Vitor continuava alheio à verdade, mas as mudanças no comportamento de Aline começavam a plantar uma semente de dúvida em sua mente. E como Aline logo descobriria, segredos têm o hábito de não permanecerem escondidos para sempre. Com o tempo, Vitor começou a perceber as mudanças. Aline estava distante, mais reservada, e suas desculpas para as saídas começaram a parecer forçadas. Ele começou a observar os padrões, os horários, os olhares furtivos ao celular. O sentimento de que algo estava errado começou a crescer, mas ele ainda tentava se convencer de que era apenas paranoia. Vitor sempre foi um homem atento aos detalhes, mas a confiança que sentia por Aline fazia com que ele não questionasse pequenos comportamentos fora do padrão. Porém, com o passar do tempo, as mudanças na atitude de Aline começaram a formar um padrão impossível de ignorar. No início, eram coisas sutis e ela passou a checar o celular com mais frequência, mas o guardava rapidamente quando ele se aproximava. Às vezes, sorria para a tela de forma inexplicável e, quando perguntado, respondia com desculpas vagas a "é só uma piada do trabalho".
Logo vieram as ausências. Aline começou a trabalhar até mais tarde com frequência, sempre justificando com reuniões ou prazos apertados. Vitor, que conhecia bem a rotina da esposa, começou a estranhar. Afinal, ela raramente ficava além do horário no passado. Ele até tentou ser compreensivo, acreditando que era uma fase difícil no trabalho. Mas algo no tom dela parecia forçado. O ponto de virada aconteceu em uma noite tranquila. Estavam jantando juntos e Aline recebeu uma mensagem no celular. Ela deu uma olhada rápida e, sem dizer nada, levantou-se da mesa com a desculpa de precisar resolver algo urgente no quarto. Vitor achou estranho, mas não comentou. Ele não era do tipo controlador e sabia que confiar era a base de seu relacionamento. Porém, algo dentro dele o fez abrir uma brecha nessa crença. Depois desse episódio, Vitor começou a prestar mais atenção. Ele notou que Aline parecia evitar certas perguntas, especialmente quando envolviam horários ou compromissos de trabalho. Também começou a reparar em mudanças em sua aparência. Ela gastava mais tempo escolhendo roupas, cuidando do cabelo e da maquiagem, mesmo para ocasiões triviais. A desconfiança cresceu quando Vitor percebeu que os horários de Aline eram inconsistentes. Em um dia, ela dizia que precisava trabalhar até tarde, mas chegava em casa antes do esperado, justificando que as coisas no escritório terminaram mais cedo. Em outro, dizia que ia encontrar amigas, mas voltava com uma expressão diferente, como se tivesse vivido algo intenso, mais reprimido. Em uma manhã de sábado, enquanto Vitor estava organizando papéis na sala, Aline anunciou que iria ao mercado. Era algo comum, mas Vitor percebeu que ela levou muito mais tempo do que o necessário. Quando voltou, parecia distraída, como se a mente dela ainda estivesse em outro lugar. Vitor tentou conversar, mas recebeu respostas curtas e impacientes. Vitor decidiu não confrontá-la imediatamente. Ele sabia que, se havia algo errado, seria necessário observar com mais atenção para entender o que estava acontecendo. Passou a notar mentalmente os horários, os comportamentos e até mesmo os padrões de suas desculpas. Embora não quisesse admitir, Vitor começou a se preparar para a possibilidade de que seu casamento estivesse sendo ameaçado. Ele temia que Aline de alguma forma estivesse infeliz no casamento. Mas por que ela não se abre comigo? Ele se questionava. Era uma tarde de sexta-feira e Vitor havia saído do trabalho mais cedo. Ele queria fazer uma surpresa para Aline, algo que quebrasse a rotina que parecia ter tomado conta do casamento. Passou no mercado, comprou ingredientes para preparar o prato favorito dela e até pegou uma garrafa de vinho especial que guardavam para ocasiões únicas. Ao chegar em casa, estranhou o silêncio. A porta estava destrancada, algo incomum para Aline, que sempre fazia questão de mantê-la fechada por segurança. Ele entrou sem fazer barulho, pensando que talvez ela estivesse descansando ou distraída no celular. Mas ao passar pela sala, percebeu algo diferente num par de sapatos masculinos que não era dele e estava junto à porta. O coração de Vitor começou a bater mais rápido e a respiração ficou pesada. Um nó se formou em sua garganta enquanto ele seguia pelo corredor, seus passos ficando cada vez mais cautelosos. Quando se aproximou do quarto, ouviu um som abafado, risos e vozes, seguidos por algo que soava como sussurros. A porta estava entreaberta, e com um leve empurrão, ele viu o que jamais imaginou presenciar ali, no centro da cama que tantas vezes foi palco de sua intimidade com Aline. Estavam ela e Bruno. Aline, completamente nua, estava deitada sobre os lençóis bagunçados, enquanto Bruno, sem camisa, inclinava-se sobre ela com um sorriso de pura confiança. Por um instante, Vitor congelou. Seus olhos registravam cada detalhe. A pele ruborizada de Aline, os cabelos bagunçados, a roupa de Bruno jogada pelo chão. Era como se o tempo tivesse parado e ele estivesse preso em uma cena que não poderia ser real. Aline. O grito de Vitor foi como um trovão, rompendo o silêncio e fazendo com que Aline e Bruno se sobressaltassem. Aline puxou o lençol para cobrir o corpo enquanto olhava para Vitor com o rosto pálido, os olhos arregalados de puro pânico. Bruno, por sua vez, ficou imóvel por um momento antes de levantar-se da cama com calma calculada.
pegando a camisa que estava jogada no chão. Vitor, eu posso explicar? Aline balbuciou, mas sua voz era fraca e trêmula. Explicar? Gritou Vitor, sua voz carregada de dor e fúria. Explicar o quê, Aline? Que você trouxe um estranho para nossa casa, para nossa cama, que destruiu o que tínhamos. Bruno tentou intervir, levantando as mãos em um gesto de rendição. Olha, cara, vamos manter a calma. Cala a boca. Vitor interrompeu, avançando um passo na direção de Bruno, que rapidamente recuou. Você não tem direito de falar nada. Aline começou a chorar, murmurando pedidos de desculpas que Vitor sequer conseguia ouvir. Sua mente estava inundada por um turbilhão de emoções. Raiva, traição, tristeza e, acima de tudo, uma dor profunda que parecia cortar sua alma. Sem dizer mais nada, Vitor se virou e saiu do quarto. Bruno aproveitou o momento para pegar o resto de suas roupas e sair apressado pela porta da frente, deixando Aline sozinha, em lágrimas. Vitor caminhou até a cozinha, onde encontrou o vinho que havia comprado mais cedo. Ele o segurou por um momento antes de jogá-lo no chão, onde a garrafa se estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando o líquido vermelho pelo piso. Ao voltar para o quarto, viu Aline ainda enrolada no lençol, chorando silenciosamente. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva que ainda queimava em seu peito. Acabou, Aline. Você destruiu tudo. Por que, Aline? Por que você fez isso conosco? As palavras dele eram firmes, mas sua voz estava carregada de dor. Antes que ela pudesse responder, ele se virou novamente e saiu de casa, batendo a porta atrás de si. Vitor foi direto para o carro, sem saber para onde ir, mas sabendo que não podia permanecer ali. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, o peso do que havia acabado de testemunhar finalmente o atingiu em cheio. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mas ele as enxugou rapidamente. Não queria ser consumido pela dor. Após o flagra, a casa que antes era um lar acolhedor se transformou em um lugar frio e cheio de lembranças dolorosas. Vitor não voltou naquela noite. Aline ficou sozinha, andando pela casa como uma sombra, com o coração pesado e a mente tomada pelo caos do que havia acontecido. As palavras de Vitor, "Se você destruiu tudo", o ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Ela olhou ao redor, como se procurasse alguma saída, algo que pudesse apagar o que tinha feito. Mas os vestígios de sua traição estavam por toda parte. O cheiro de Bruno ainda impregnava o quarto, os lençóis amarrotados, as roupas dela jogadas pelo chão. Tudo parecia acusá-la. Aline sentou-se no chão do quarto, abraçando os joelhos, enquanto lágrimas escorriam sem parar. Ela amava Vitor, ou pelo menos achava que amava. Ele era o homem com quem construiu uma vida, com quem sonhou em formar uma família. Mas ao mesmo tempo, havia algo em Bruno que a seduzia, algo que ela não conseguia explicar ou resistir. Agora tudo isso parecia vazio. Vitor voltou no dia seguinte, apenas para pegar algumas roupas e documentos. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de alguém que passou a noite em claro. Ele não olhou para Aline quando entrou na casa. Lá apenas foi direto para o quarto. Pegou uma mala e começou a colocar suas coisas dentro. Vitor, por favor, me escuta. Implorou Aline, seguindo-o pelo corredor. Eu cometi um erro. Eu sei que te magoei, mas me deixa consertar isso, por favor. Ele parou por um momento, as mãos firmes sobre a mala, e finalmente a encarou. Consertar? Como você conserta algo assim, Aline? Você não pensou em mim. Não pensou no que nós construímos. Você destruiu tudo e agora quer uma solução mágica? Ela tentou se aproximar, mas ele levantou a mão, indicando que não queria mais ouvir. Eu vou ficar com minha mãe por enquanto. Depois disso, conversamos sobre o divórcio. A palavra foi um golpe no peito de Aline. Divórcio. Ela nunca imaginou que poderia perder Vitor de forma tão abrupta. Vê-lo sair com aquela mala foi como assistir sua vida desmoronar diante de seus olhos. Em um momento de desespero, Aline decidiu procurar Bruno. No fundo, ela sabia que ele não poderia preencher o vazio deixado por Vitor, mas talvez encontrar algum conforto ou explicação ajudasse. Bateu na porta da casa dele, ansiosa. Quando Bruno abriu, sua expressão foi de surpresa.
Mas não de entusiasmo, ele cruzou os braços e esperou que ela falasse. Bruno, eu só queria conversar. Disse ela, a voz trêmula. Conversar sobre o que, Aline? Bruno respondeu frio. Sobre o que aconteceu entre nós. Olha, foi divertido enquanto durou, mas eu nunca prometi nada. As palavras dele cortaram como uma faca. Aline tentou insistir. E mais, você sabia o que eu estava arriscando, Bruno? Achei que talvez você sentisse algo por mim. Ele soltou uma risada breve, quase cruel. Sentir algo? Você sabia o que era isso desde o começo, Aline. Foi só sexo e agora acabou. Não me procura mais. Bruno fechou a porta. Deixando Aline sozinha na varanda, ela ficou ali por alguns minutos, encarando a madeira da porta, antes de finalmente aceitar o que ele havia dito. Bruno nunca foi o homem que ela idealizou, e agora ele a desprezava. O divórcio veio semanas depois, com Vitor deixando claro que não havia mais volta. Ele se mudou para outra cidade, em busca de um recomeço longe de Aline e das memórias dolorosas. Para Aline, o arrependimento tornou-se uma companheira constante. Ela perdeu não apenas o marido, mas também o respeito por si mesma. Todas as noites, quando deitava sozinha na cama, revivia suas escolhas, se perguntando como pôde jogar tudo fora por algo tão passageiro. Conclusão. A tentação pode parecer irresistível por um momento, mas suas consequências duram uma vida inteira. Aline acreditou que poderia viver uma aventura sem destruir o que tinha, mas esqueceu que a confiança, uma vez quebrada, nunca volta a ser a mesma. O desejo passa, o arrependimento fica. E no fim, ela aprendeu da forma mais dolorosa que o amor não morre por falta de paixão, e sim por falta de lealdade. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!